Eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre o eclipse lunar em Peixes que acontece agora no dia 17 de setembro de 2024, de uma forma simples, realista e descomplicada. Oi, eu sou Luísa, a oraculista, e hoje, meus chuchus, a gente vai focar em entender tudo que o eclipse lunar em Peixes de amanhã, terça-feira, dia 17 de setembro, traz pra gente, traz pra nossa vida. Em momentos em que a gente tem eclipses, sejam eclipses lunares ou solares, muito é dito sobre. E o que eu percebo é que rola também muita desinformação. Isso é normal, isso faz parte. Não estou falando que o que eu vou passar aqui pra vocês seja a verdade absoluta, mas eu vou falar pra vocês da minha visão sobre o eclipse, unindo um pouco dos conhecimentos da astrologia, do tarô, do ocultismo, conhecimentos que a espiritualidade me trouxe também, especialmente nas últimas semanas. Para quem não viu, desde o começo do mês, quando a gente iniciou a fase da lua nova, eu tenho feito vídeos aqui comentando sobre o quanto esse é um momento muito importante, no sentido da gente estar sendo convidado a reavaliar alguns caminhos, algumas escolhas na nossa vida, o quanto esse é um período que tem mostrado pra gente, individualmente falando e como coletivo também, querendo ou não, se a gente para ver a situação que o Brasil tá, né, em relação ao ar, à poluição, às queimadas, a gente pode entender que também faz parte de um movimento, coletivamente falando, da gente entender a necessidade de mudar como as coisas estão sendo feitas, né? E isso vale, como eu falei, para nós, seres individuais, com os nossos sonhos, com as nossas vidas, e para o coletivo também. E por que eu tô falando isso, né? Por que eu tô recapitulando aquilo que a gente já tem visto nas últimas semanas? Porque o eclipse do dia 17, ele traz o ápice, digamos assim, dessa energia. Ele vai realmente deixar tudo às claras, ele vai escancarar todas as verdades na nossa cara, para que a partir disso a gente realmente consiga ter uma clareza do que a gente precisa fazer na nossa vida, uma clareza do que tá legal e do que não tá legal. Mas antes da gente chegar nesse ponto do vídeo onde eu vou explicar direitinho o impacto desse eclipse na nossa vida, vamos voltar e vamos entender melhor o que o eclipse em si significa, porque muita gente acaba tendo medo de períodos assim. Realmente são períodos às vezes um pouco mais densos, um pouco mais pesados. Mas sabe por que isso acontece? Quando a gente fala de uma visão do ocultismo, os eclipses, eles sempre vão trazer ali um momento de revelações e de transformações. O momento de um eclipse lunar, ele traz muitas vezes as questões que estão no nosso inconsciente, ele coloca luz nas sombras. E isso nos traz a oportunidade aqui, né, principalmente nos eclipses lunares, de encerrar ciclos, de finalizar ciclos, de realmente fazer uma limpeza total na nossa vida, principalmente uma limpeza emocional, porque a lua sempre está conectada com o nosso campo emocional, com o nosso campo inconsciente, com o nosso campo, muitas vezes até de traumas familiares, da forma como a gente foi criada. Então, pra mim, pessoalmente falando, momentos de eclipse lunares, eles trazem muito questões da nossa criança interior à tona, querendo ou não, de feridas emocionais muito profundas que às vezes a gente passa anos e anos e anos sem olhar, e aí nesse momento específico elas vêm à tona como uma oportunidade também da gente se curar disso, da gente ressignificar determinadas questões, crenças emocionais, para que a partir disso a gente consiga evoluir. E a energia de um eclipse lunar é sempre muito intensa, por isso, não é só amanhã, no dia 17 de setembro de 2024, porque eu tô gravando esse vídeo um dia antes, que a gente vai sentir os efeitos. Geralmente a gente sente os efeitos colaterais, digamos assim, do eclipse de 3 a 6 meses depois. Até porque, lembrando que lá no dia 2 de outubro de 2024, já, a gente tem um eclipse solar. E por que o eclipse lunar e solar, eles acontecem tão próximos um do outro? No eclipse lunar, a gente acessa aquilo que está no inconsciente, a gente acessa a bagunça interna, a gente tem um esclarecimento das energias que a gente precisa entender. E aí a gente tem esse tempo, por exemplo, do dia 17 de setembro ao dia 2 de outubro, para reavaliar, para entender, para transformar, para tomar decisões em relação a essas energias que a gente acessou no eclipse lunar, porque lá no dia 2 de outubro é o vai ou racha. É o momento em que ou a gente de fato
transforma aquilo que foi mostrado anteriormente, faz algo em relação àquilo que foi mostrado anteriormente, ou, em alguns casos, a gente acaba lidando com as consequências das nossas faltas de atitude. E eu não digo isso numa energia alarmante para assustar ninguém não, tá bom? Porque todo mundo aqui vai cometer erros e vai cometer acertos. Somos seres humanos, estamos aprendendo o tempo todo. E eu acredito muito que momentos assim, né, agora falando de uma visão mais espiritualista, momentos de eclipses, eles são talvez um presente do universo pra gente realmente conseguir acessar questões importantes e que auxiliam nas nossas transformações, no nosso processo evolutivo, pessoalmente falando, e como humanidade também. E, de repente, tentar enxergar esses momentos dessa forma como realmente um presente da vida, né? Para que a gente consiga ali acessar questões, situações que muitas vezes no cotidiano, no automático da vida a gente não acessa, pode trazer uma visão um pouco mais leve para esses períodos. São períodos às vezes um pouco mais densos, um pouco mais intensos, porque é aquilo, ninguém gosta de acessar a bagunça interna. São, mas também são períodos extremamente importantes, onde grandes revelações são feitas. E se a gente está atento àquilo que é revelado, a gente desvenda tudo. A gente consegue a chave para se colocar exatamente no lugar que a gente deseja estar na nossa vida. E algumas tradições e algumas pessoas também costumam realizar, por exemplo, processos de limpezas espirituais nesse período, alguns rituais específicos também. Eu não aconselho fazer nada disso nesse período, porque, como eu falei, é legal a gente tentar olhar para essa dinâmica com uma visão um pouco diferente, com uma perspectiva um pouco diferente, mas, querendo ou não, a gente tem sim um acesso muito grande a uma parte mais sombria, uma parte mais oculta. Então eu não vejo esse período sendo um período ideal para que a gente faça rituais, seja de manifestação, seja de limpeza. Óbvio que muitas limpezas elas vão acontecer até de uma maneira meio automática, digamos assim, conforme a gente vai acessando aquilo que vai vindo à tona. Mas eu recomendo, acima de tudo, que esse seja um período de observação. Deixa para fazer ritual, deixa para fazer manifestação, deixa para fazer mapa dos sonhos num outro período. Agora a gente tem que estar atento, agora a gente tem que estar presente no presente para conseguir realmente enxergar aquilo que será revelado. Lembrando que esse eclipse lunar será um eclipse lunar parcial, não total. E o eclipse lunar parcial, ele acontece basicamente quando a Terra se posiciona ali entre a Lua e o Sol. Só que só uma parte da Lua passa pela sombra da Terra. Então não vai ser aquele eclipse onde todo mundo vai conseguir visualizar. Tem muita gente que nem vai perceber que o eclipse está acontecendo. Porque só uma parte da Lua vai ficar escurecida e a outra ainda vai estar refletindo ali a luz do Sol. E esse eclipse será no signo de Peixes, um signo de água que trabalha muito a questão da ideação, das idealizações. E a gente tem um eixo muito interessante aqui de Peixes e Virgem. Então o Sol está em Virgem, começamos o mês na alunação virginiana, né, na Lua Nova em Virgem, e Virgem é o signo oposto complementar a Peixes. O que tudo isso significa? Falando de uma maneira simples, fácil, Peixes, um signo de água, trabalha a parte da ideação, da idealização, como eu comentei, trabalha muito essa parte mais emocional, trabalha muito mais essa parte, né, do idealizar, do sonhar, do ficar ali, né, naquela energia de criação. Enquanto o signo de Virgem é um signo de terra, que trabalha o quê? A parte da realização, trabalha a organização, a prática, o colocar a mão na massa. Eu falei bastante sobre o signo de Virgem esse mês, porque foi uma energia que esteve ali em alta, regendo a gente, não só pelo Sol em Virgem, mas por outros acontecimentos que a gente teve aqui ao longo do mês. Lembrando, né, que a carta do tarot que a gente pode associar ao signo de Virgem é a carta da Roda da Fortuna, que já traz essa energia das transformações, das movimentações, da necessidade de mudança. Mudança essa que muitas vezes a gente não vai controlar, principalmente nesse momento. E aí, o que acontece nesse eixo? Basicamente, esse eclipse ele vai mostrar pra gente e segura aqui nessa energia do mostrar, que você vai entender o quanto de coisas serão reveladas nesse período. Mas esse eclipse vai mostrar pra gente, vai ajudar a gente a acessar os nossos sonhos, aquilo que a gente tanto idealiza, para que a gente consiga
entender se aquilo que a gente tem idealizado, se aquilo que a gente sonha, se aquilo que a gente tem criado, principalmente de energia emocional dentro da gente, a gente está realizando. Porque de duas uma. Nesse eclipse, você pode perceber que ou você tem muitos sonhos, muitos anseios da sua alma, coisas até que você veio manifestar e realizar aqui na Terra que estão, no seu DNA astral, no seu DNA energético, que você pode acessar através dessas ideações, mas que você não está realizando. De repente, nessa semana principalmente, você vai ter sinais do universo, insights, de realmente sonhos adormecidos aí dentro. Da quantidade de impulsos que a sua alma tem te mandado, de desejos, de sonhos, de vontades, e que você não coloca em prática, e que você não realiza. Então você passa o tempo todo idealizando, o tempo todo sonhando acordada, ou o tempo todo ali meio que numa energia melancólica, de se sentir triste, às vezes até ingrata com a vida que você tem, porque você não se sente completa, porque você não se sente nutrida, porque você não está feliz, mas você não está no dia a dia agindo em relação a isso que você está sonhando. Você pode ter essa revelação. Em contrapartida, o que também pode acontecer é você entrar numa energia, ter um entendimento de que talvez você esteja realizando sim muita coisa, mas é aquilo, eu tô tão no automático, eu vivo tanto na pressa, eu vivo só em busca do resultado, que eu não tenho nenhuma idealização, nenhuma ideação por trás daquilo que eu faço. Vou falar uma coisa que eu já comentei aqui nos vídeos passados, mas que é importante que a gente fixe 100% nesse momento. Não adianta eu ter um emprego, um relacionamento, uma vida onde eu tô no automático, onde eu tô fazendo tudo que eu tenho que fazer, onde eu tô ali nas situações, mas eu não tenho nenhum propósito por trás. Tem um vídeo só sobre propósito aqui que eu postei nesse último mês. Sabe por que não adianta? Porque você vai se deprimir. Porque você vai desenvolver uma ansiedade, você vai desenvolver uma depressão, você vai desenvolver uma síndrome de pânico. Sabe por quê? Porque se eu venho com uma energia a ser manifestada na Terra, se eu venho com impulsos que a minha alma me manda o tempo todo, daquilo que eu venho fazer aqui na Terra, e eu não ajo nenhum por cento em relação a isso, porque eu tô tão no automático, eu tô tão presa ao ego distorcido, à energia de só querer poder, ou de só querer aquilo que eu quero, das minhas obsessões, das minhas crenças limitantes, que eu não realizo nada. E aí, às vezes, eu até realizo alguma coisa, mas assim, se não tem a ver com a minha essência, se não tem a ver com aquilo que tá, como eu já falei, no meu DNA astral, no meu DNA energético, eu vou adoecer. Inclusive, nesse período, dos próximos 3, 6 meses, algumas pessoas podem acabar descobrindo algumas doenças. Não digo isso também de um jeito alarmante, tá bom? Mas é um momento em que a gente precisa estar atento, em que a gente precisa prestar atenção na saúde física, na saúde mental, na parte profissional, na parte de associações, então relacionamentos interpessoais, relacionamentos amorosos, relacionamento com a família, a nossa relação com a gente, principalmente as questões daquilo que a gente carrega na nossa alma. E como que eu vou saber o que eu carrego na minha alma? Como que eu vou saber o que eu vim fazer aqui? Eu tenho que estar atenta, eu tenho que ter presença, eu tenho que estar presente no momento presente, senão eu vou me perder nas ilusões. E por esse ser um eclipse em peixes, a gente entendeu um pouquinho sobre esse eixo, de peixes e virgem, então eu idealizo, eu realizo e eu preciso realizar conforme as minhas idealizações, porque senão eu me desconecto do meu propósito, eu me desconecto da minha essência. Mas peixes, por ser um signo de água, vai trabalhar as questões emocionais. Então esse é o momento onde, se a gente tiver atenção àquilo que será mostrado e revelado pra gente em relação às nossas experiências emocionais, a gente consegue curar, ressignificar e transformar muita coisa de dentro pra fora. Espiritualmente falando e astrologicamente falando também, esse eclipse marca o momento da gente entender de fato como que a gente lida com as nossas emoções mais profundas, como a gente lida com aquilo que existe dentro da gente. E vai mexer para muita gente com as questões relacionadas à fé. E a fé, assim, ela varia de pessoa para pessoa. A gente pode falar da fé no todo, da fé em Deus, da fé em algumas crenças, da fé na gente. E olha só, principalmente nessa semana, você pode ter alguns insights, que vão te mostrar que de repente a sua fé
tá um pouco distorcida, a sua fé em você. De repente você não acredita em você. De repente a sua fé, ela só funciona naquele momento onde as coisas estão dando certo. E quando existe uma reviravolta na sua vida, quando existe algo que você não gostaria que acontecesse, você coloca a sua fé em pauta, você duvida da sua fé. É muito fácil a gente acreditar em Deus, no universo, na espiritualidade, quando as coisas acontecem conforme aquilo que a gente pede. Mas muitas vezes, para que a gente manifeste aquilo que a gente tanto pede, a gente vai ter que passar por adversidades. Não porque o universo odeia a gente, não porque Deus odeia a gente, mas porque existe uma lição também nesses altos e baixos. E estabelecer, fortalecer uma fé real, aquela fé no que a gente muitas vezes não pode enxergar, mas que a gente precisa confiar, também está em pauta agora. E esse eclipse pode trazer para muitas pessoas uma necessidade maior de introspecção. Ele pode mexer muito com a gente essa semana. Então, caso você sinta uma necessidade de ficar mais quietinha, caso em alguns dias você sinta que você está ali variando muito emocionalmente falando, caso você sinta que nossa, tá vindo muita coisa à tona, se respeite, não força a barra. Vamos associar aqui já esse eclipse ao tarô. A carta do tarô que está relacionada com o eclipse lunar em peixes é a carta do sol. A gente associa essa carta com o signo de peixes. Lembrando que quando eu faço essas associações, eu faço através de algumas linhas de pensamentos, digamos assim, do ocultismo, como por exemplo de Papos, de Eliphas Levi, mas a gente pode ter outros tipos de associações também. Existem pessoas que fazem outras associações do tarô com os signos. Não tem certo, não tem errado, tem o que funciona para cada um. Tô trazendo aqui as associações que eu uso na minha vida, no meu trabalho, nos atendimentos, no meu dia a dia e que para mim sempre funcionam muito e trazem muitos esclarecimentos. Depois desse PS aqui, né, o Sol. Vamos lá. O Sol, ele mostra tudo, ele ilumina tudo. Pensa naquele sol do meio-dia, naquele dia que tá um sol que não tem nenhuma nuvem no céu. É o que esse eclipse vai fazer com a gente internamente. Por isso, esse é o eclipse das revelações. Esse é o eclipse da verdade. Nesse eclipse, a gente vai ter, basicamente, esse sol, espiritualmente falando, iluminando tudo que se passa. Nesse momento, a gente tem que estar preparado para a queda das ilusões, para a energia da verdade no ápice. Então, assim, esse é o momento em que, para quem tá vivendo alguma mentira, para quem tá vivendo alguma ilusão, provavelmente você vai acessar a verdade sobre essas situações. Desde assim, você está sendo enganado em alguma situação, desde você está iludindo, você está se iludindo, você está se enganando. Esse é o eclipse que vai revelar tudo. Esse é o eclipse que vai mostrar a verdade. A verdade, ela é transformadora. A verdade, ela é extremamente importante. Mas nem sempre a verdade é fácil. Por quê? Porque algumas vezes a gente escolhe se enganar. Porque algumas vezes a gente mente pra gente. Porque algumas vezes a gente até sente, sabe, intui, por exemplo, que alguma situação não tá bacana, que alguém tá mentindo pra gente, que alguém tá enganando a gente, mas a gente prefere, entre muitas aspas, permanecer ali. A gente prefere permanecer na ilusão, porque de repente essa ilusão está de acordo com aquilo que a gente gostaria que fosse a verdade. É isso que esse eclipse vai trazer à tona. Prepare-se para revelações de todas as situações da sua vida. Relacionamento, trabalho, sonhos, sua vida pessoal, tudo. É como se a espiritualidade, digamos assim, colocasse uma baita de uma luz em cima de cada um de nós, para que a gente realmente possa parar ou de se enganar ou de ser enganado, ou das duas coisas. E eu sei que isso às vezes mexe com as pessoas, né? Porque, ai meu Deus, mas eu vou descobrir o que do meu relacionamento? Gente, vai muito além disso. Porque, como é o eclipse da verdade, é o eclipse da iluminação, a gente vai acessar, provavelmente, questões emocionais muito profundas, questões emocionais que estão enraizadas na gente. Lembra como eu falei que pra mim, pessoalmente falando, principalmente no eclipse lunar, a gente traz à tona geralmente muitas questões da nossa criança interior? Se prepare para que nessa semana, de repente, você tenha algumas lembranças, alguns insights sobre situações específicas da sua infância, sua relação com algum familiar, mãe, pai, tio, tia, avó, avô, enfim. Para que você acesse aquilo que até hoje
tá direcionando suas ações e suas atitudes e que você não sabe, que você não tem consciência, mas que aconteceu lá atrás. Essa é a chance que muitas pessoas vão ter de entender o porquê que elas se sentem da maneira como elas se sentem, o porquê que elas agem da maneira como elas agem, o porquê que elas atraem aquilo que elas atraem para a vida delas, porque o sol vai iluminar tudo. Óbvio que assim, né? Não é que o eclipse vai acontecer na noite de terça para quarta-feira. Nossa, pá! Do nada uma luz acende aqui dentro e eu acesso tudo. Não, é um processo. Por isso que o processo do eclipse e aquilo que ele traz à tona dura entre 3 e 6 meses. E impacta mais alguns signos do que outros, eu já vou falar mais sobre isso. Mas assim, nessa semana principalmente, atenção, olhe mais pra dentro do que pra fora. E como a gente também tá falando do sol aqui, né, essa é uma semana de entender aquilo que de fato não tá legal, de parar de se enganar em relação às experiências internas e externas que não estão legais. Então é o momento até de olhar, putz, pelo que eu não consigo ser grata na minha vida porque às vezes eu não tô feliz aqui? O que eu sinto que tira a minha energia? As pessoas podem olhar pra minha vida de fora e falar, nossa, ela tem muitos motivos pra ser feliz, nossa, ela tem isso, ela tem aquilo, mas o que eu não consigo estabelecer uma energia de gratidão porque às vezes eu não tô vibrando na minha verdade? É o meu trabalho? É o meu relacionamento? É algum sonho que eu tô ali perseguindo e que de repente não tem nada a ver comigo, mas eu já tô ali, então eu continuo fazendo, eu nem me questiono se ainda tá relacionado ao meu propósito? Se questione em relação a isso, reflita em relação a isso. Reflita sobre aquilo que você não consegue sentir uma gratidão nessa semana. Porque, de repente, é nessa sensação, é nesse sentimento que tá a resposta daquilo que você tem que transformar na sua vida. E assim, pra mim esse eclipse é muito importante porque como ele vai iluminar tudo, não que isso seja fácil, tá? Sendo sincera, mas ele vai mostrar pra gente as situações que a gente, de repente, tá se submetendo e que, assim, estão adoecendo a gente. Às vezes até fisicamente falando. Lembra que eu falei que nesse período, até esses próximos 6 meses, algumas pessoas podem acabar descobrindo sobre alguma doença, algo específico? Doença não só física, mas você pode olhar e perceber que no relacionamento da sua vida você tá vivendo ali uma grande dependência emocional. Que você tá se enganando, que você tá se iludindo, que você tá aceitando menos do que você merece, que emocionalmente falando você está doente. Esse pode ser um momento de despertar, de você entender que você precisa de ajuda, de você se movimentar em relação a isso, de você pedir ajuda. Algumas pessoas podem começar a perceber comportamentos sabotadores que estão tendo em relação à própria vida. Então eu tenho um sonho, eu tenho uma idealização, eu tenho um desejo e o tempo todo eu ajo contra isso. Quase como se eu fugisse daquilo que no fundo eu quero. Seja por um medo, por uma crença de infância, pela forma como eu fui criada, por questões que eu tenho com a minha criança interior que eu não colhei. Olha como tudo se conecta. Agora, nem sempre, como eu já falei aqui, é fácil a gente acessar essa verdade. Então, eu peço de coração uma coisa pra vocês. Cuidado com os vícios. Cuidado com os vícios que, na verdade, são uma rota de fuga para quem não se sente preparada para acessar essa verdade. Vou dar um exemplo, né? Nossa, eu descubro uma mentira do meu marido no meu relacionamento. Eu descubro uma traição nesse momento de eclipse. E aí, ao invés de eu olhar pra isso, de eu entender como eu me sinto, de eu tentar entender o que tá acontecendo nessa relação, de eu me questionar, né? Essa relação ainda faz sentido pra mim? Se sim, o que a gente tem que transformar como casal? Como que eu posso conversar com essa pessoa? Se não, por que eu continuo aqui? Será que não tá na hora de eu sair? Ao invés de eu fazer esse trabalho, usando essa situação como exemplo, que é exatamente o que esse eclipse pede pra gente, eu vou lá e eu saio e gasto todo o dinheiro que eu tenho que eu não tenho. Eu vou lá e bebo até cair, porque eu quero esquecer. Eu vou lá e começo a fumar desesperadamente porque eu tô fugindo daquilo. Cuidado com as rotas de fuga. Cuidado com os excessos nesse período. Cuidado com aquilo que você faz para fugir da realidade, que pode não ser fácil de entender, mas que é importante. Cuidado para não se sabotar em relação a isso que será mostrado. Lembra que eu falei no começo? Eu realmente acredito que momentos como esse são uma oportunidade que o universo traz para nós, seres humanos, de realmente acessar uma energia que a gente precisa para o nosso processo evolutivo. Mas por mais que eu realmente enxergue como um presente, querendo ou não, né? Não necessariamente seja um presente fácil. Mas entenda
que nada chega até você sem que você esteja preparado para lidar. Às vezes a gente acha que a gente não vai suportar, que a gente não vai aguentar, que a gente não tá preparada para lidar com alguma coisa, mas nada é à toa, nada é ao acaso. Se uma verdade for revelada para você nesse período, ou mais de uma verdade, saiba que por mais que você não veja dessa forma hoje, você tá preparada para acessar. Esse é o momento de você acessar essa verdade, esse é o momento de você acessar essa energia, essa informação. Você precisa acessar isso para a sua evolução. Então, por mais que doa, por mais que às vezes seja desconfortável, por mais que às vezes seja difícil, encare dessa forma. E aí, esse é o momento também de fortalecer a sua fé, porque às vezes você vai acessar algo e você vai falar, meu Deus, o que eu faço em relação a isso? Eu não tô preparada para lidar com isso. Você tá. Então, firme essa fé dentro de você. Essa fé em você, essa fé na vida, essa fé em Deus, essa fé no universo. Peça ajuda à espiritualidade, mas encara aquilo que aparecer, porque quem encarar as revelações que serão feitas vai ter um grande sucesso daqui para frente. Vai ter realmente a oportunidade de começar um novo ciclo, um ciclo mais autêntico, um ciclo mais verdadeiro, um ciclo mais alinhado com o que a gente, cada um de nós veio manifestar na Terra, nesse momento. Não é à toa que você está encarnada aqui hoje. Você traz uma missão, você traz uma missão de vida importantíssima para a evolução da humanidade como um todo. Mas a humanidade como um todo e você, meu ser de luz, vai evoluir quando a gente acessar essas verdades, quando a gente parar de fugir da energia que existe dentro da gente. E esse eclipse, pra mim, e pelo que eu consegui me conectar aqui com os guias, com os mentores, ele traz muito dessa energia. Até quando a gente fala do coletivo, né, eu não sou muito de falar sobre essas coisas aqui, mas assim, a nível mundial, a gente pode esperar grandes revelações sendo feitas também. De repente, algumas pessoas sendo desmascaradas, verdades ali que estavam há muito tempo ocultas vindo à tona. Porque esse é o momento realmente assim, onde essa luz está sendo colocada para que a sombra não nos domine, para que as sombras não prevaleçam. E a gente tá falando de um signo de água, né? Óbvio que assim, eu tô falando de uma forma muito mais básica sobre esse eclipse. Se a gente pega o lado astrológico, a gente pode fazer outras associações, outras comparações, mas quis trazer aqui uma energia que dê pra gente entender, tá? Dê pra gente entender de uma forma descomplicada. Quando a gente fala de uma questão mundial e coletiva, acredito que nesse período, até esses próximos 6 meses, a gente pode ter bastante coisa envolvendo água, tá? Muita água, muita movimentação de água aqui, então fiquem atentos a isso também, sem se alarmar, sem ficar vibrando no medo, sem ficar vibrando no desespero. Vamos focar naquilo que a gente dá conta, vamos focar naquilo que vem à tona. Se cada um de nós fizer um trabalho na própria vida e se preocupar sim com o coletivo, com a humanidade, fazer o que nos cabe, né, para ajudar o planeta como um todo, seria o mundo ideal, seria o mundo perfeito, porque é exatamente a oportunidade que a gente tem aqui de evolução, entende? E falando agora dos signos que podem ser mais afetados com esse eclipse, lembrando que assim, né? Olha o mapa astral, vê se você tem esse signo forte no seu mapa astral, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, enfim. Começando com o signo de Peixes, o eclipse lunar é no signo de Peixes, então assim, né? Piscianos, pessoas que têm peixes fortes no signo, principalmente nessas questões emocionais e até questões relacionadas à fé, você pode sentir um baque maior, então você pode ali realmente sentir uma necessidade muito grande de ficar mais quietinha, mais introspectiva, e faça isso, né? Se permita lidar da maneira que você consegue com aquilo que virá à tona. Virginianos, falei, né? A gente tá ali no signo Peixes e Virgem, o Sol ainda está em Virgem, então virginianos, o que podemos, porque sou virginiana, sentir nesse período, na verdade, tem muito a ver com essa necessidade do equilíbrio entre a ideação e a realização. A gente pode sentir uma necessidade muito maior de revisar, de reajustar questões relacionadas à saúde, trabalho, rotina, relacionamentos, como que tá a dinâmica das nossas relações, da nossa relação com a gente, da nossa relação com o mundo, como que a vida à nossa volta está se dando, as revelações que vocês podem sentir, elas podem estar muito mais conectadas ao lado prático. Enquanto, de repente, por exemplo, para o signo de Peixes, as revelações dessa semana, elas podem vir de um lado muito mais espiritual, sinais, né, intuição, insights. Eu acredito que para pessoas que têm Virgem forte no mapa, vocês podem ter sinais, assim, escancarados. Sinais, óbvio, vindos através da intuição também, mas assim, sinais
nas situações. Então, um acontecimento específico no trabalho, um acontecimento específico no relacionamento. Atente-se a isso, né? Perceba as movimentações externas da sua vida e como elas estarão mostrando para você a verdade que você precisa acessar para melhorar a sua vida como um todo. Signo de Gêmeos também pode acabar sentindo mais esse eclipse, e aí questões de comunicação, questões de planejamento de vida, metas e objetivos, como você está levando a sua vida, o que você precisa mudar, o que você precisa deixar de fazer. Talvez para você, né, que tem Gêmeos forte no mapa, seja um momento muito forte de recalcular a rota em alguma ou algumas situações da sua vida. Então, tire um tempo também, principalmente nesse período de eclipse, né, de terça para quarta, para refletir sobre os caminhos que você tem trilhado e se eles de fato se encaixam com a sua essência. Para quem tem Gêmeos forte no mapa e conseguir fazer esse trabalho, né, de refletir sobre esses caminhos, nossa, gente, novos caminhos muito melhores, muito maiores podem se abrir daqui pra frente. E pra quem tem Sagitário forte no mapa também, vocês podem sentir ali um pouquinho mais forte esse eclipse, digamos assim, pegando muito na parte de crenças, pegando muito na parte de valores, também trazendo questões espirituais, de fé à tona. O que pode acontecer é você sentir a necessidade de reavaliar sobre o significado da sua vida, ou até mesmo qual significado você tem dado para sua vida. Então, para os sagitarianos, talvez esse seja um período muito mais forte, mais intenso de introspecção também. Você pode se sentir bem mexido com esse eclipse. E também, né, os outros signos de água, como a gente está ali num eclipse que trabalha o signo de Peixes, que é um signo de água, Escorpião e Câncer podem sentir esse eclipse de uma maneira um pouquinho mais forte. E assim como o signo de Peixes, questões mais ligadas à parte emocional, à parte espiritual, a questões de fé, mas principalmente de traumas profundos, energias emocionais que há muito tempo estão guardadas aí dentro, podem vir à tona, trazendo esse esclarecimento, essa verdade que vocês também precisam acessar. Lembrando que, assim, esses são os signos que mais vão sentir a energia do eclipse, a movimentação que o eclipse traz, mas todos os signos vão sentir de alguma forma. Para todo mundo, uma verdade será revelada. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Estar atento, se conectar com essa verdade, não ter medo da verdade. A verdade transforma, a verdade liberta, a verdade vos libertará. Então, atenção, presta atenção nas coisas que acontecerão essa semana, nos sinais que serão revelados, porque essa é a energia que vai direcionar todos nós nesse período e que vai continuar direcionando daqui pra frente. Lembrando, a gente acessa uma verdade agora e, assim, falando de uma forma muito prática, como virginiana que sou, temos até dia 2 de outubro para ter um entendimento, um esclarecimento sobre essa verdade, para lá em 2 de outubro, eu vou fazer outro vídeo explicando sobre a gente colocar isso em prática, a gente transformar a nossa vida e aquilo que a gente precisa em relação a essa verdade que aparecerá nos nossos caminhos agora. Bom, meus chuchus, eu espero que a partir dessa visão que eu tentei trazer aqui pra vocês, né, uma visão descomplicada, uma visão um pouco mais simples, uma visão um pouco mais básica, mas ainda assim profunda desse momento de eclipse, vocês tenham conseguido entender mais sobre esse momento, sobre esse período. Espero que todo mundo que tá aqui conectado nessa egrégora consiga acessar essa verdade da melhor e da mais elevada maneira possível e que essa verdade ajude e muito, facilite e muito no nosso processo evolutivo, como eu já falei, individualmente falando e coletivamente falando também, porque evoluímos como humanidade juntos, tá bom? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui que eu vou adorar saber. Deixa seu like no vídeo que me ajuda muito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com as amigas, com a família, para que todo mundo entenda sobre esse momento, onde as verdades estarão vindo à tona. Eu espero muito que você tenha gostado, meu chuchuzinho, e eu vejo você no próximo vídeo. Beijo!